aí galera, beleza? Aqui é o Rufino Keys e hoje, pessoal, eu vou tratar de um assunto. Eu vou ficar com a câmera aqui na mão mesmo. O áudio não vai ficar tão bom como o de costume, mas é mais para tratar sobre equalização, tá ok? Bom, por que eu vou ficar com a câmera na mão? Porque eu vou precisar mostrar várias coisas para vocês ao longo deste vídeo, então fica mais fácil para mim, facilita a questão da edição. Se vocês acharem que o vídeo ficou muito ruim, eu posso tentar regravar esse tópico mais tarde, tá ok? Mas primeiro vamos avaliar como que vai ficar. Então, primeira coisa, equalização, né? O que nós temos então, o que seria equalização? Deixa eu chegar aqui. Quando nós falamos então de equalização, nós falamos do balanço entre grave, médio e agudo, que são regiões, tudo que a gente tem então em termos de som, né? É baseado em frequência. Então nós temos as frequências mais graves, né? Ou as menores, até as maiores, que são as mais agudas. Quanto maior a frequência, mais agudo, tá ok? Então nós temos aqui desde 63 Hz até 16.000 kHz de frequência. E o que a frequência vai influenciar então em termos do som? Quando você toca um som de piano, aqui eu estou com a configuração que o pessoal costuma chamar de flat, que seria totalmente reto, né? A questão da a questão da equalização, né? Os knobs ou sliders. E então nessa configuração quer dizer que, na verdade, o teclado ou a mesa de som ou enfim que você estiver utilizando não vai afetar tanto. Ele vai pegar o jeito que está chegando o som no equipamento, ele vai transmitir da mesma forma. A grosso modo é isso, tá, gente? Então vamos supor, vamos pegar exemplos para ficar bem fácil de entender agora a diferença. Aqui eu tenho o gráfico, né? Então conforme eu vou mexendo aqui, ele vai mostrando para vocês como que vai ficar a questão da curva de equalização. Percebam aqui agora que a região grave eu retirei bastante. Então perceba que o som vai perder bastante o corpo agora, vai ficar bem xoxo. De novo agora quando estava antes no flat. Então o que ele está fazendo, né? Quando eu deixo o gráfico dessa forma aqui, retiro a parte do grave, ele praticamente, mesmo que eu esteja tocando as notas graves do piano, ele está retirando, então, é um filtro. Ele filtra essas frequências mais baixas, então você tira um pouco do corpo, no caso aí do som mais grave, né? E se eu for no sentido oposto, né, for aumentar o grave, aí vai ficar uma coisa mais aveludada, vamos chamar assim, fica bem exagerado. Então, olha a diferença aqui, normal, né? E com ele... Então, isso acontece com todas as regiões, tá? Que você for mexer. O agudo vai ressaltar mais ainda os agudos. Quando o pessoal fala que o som está ardido, né? Ou às vezes até alguns microfones começa a dar microfonia e não é por conta de intensidade ou ganho, né? Às vezes pode ser a frequência ali que precisa cortar um pouquinho só do agudo. Então, olha só, mesmo eu aumentando aqui, dá mais ou menos o mesmo efeito de eu retirar o grave. É mais ou menos, tá, gente? Não é bem por aí. E agora eu vou tirar o grave só para vocês compararem. Perceba que desse timbre aqui, ó, para esse, quando eu estou com um agudo bem estridente, a sensação que se passa é a mesma, né? Falta um pouco do grave, só que o balanço, né, do grave para o agudo, só que o som sai um pouquinho mais encorpado ainda. Então é algo que assim, realmente não dá para demonstrar tanto. Eu falando por um vídeo, vocês assistindo aí pela internet, basicamente. Vocês precisam ir no teclado de vocês, verificar se ele tem a opção, né, de equalização. O meu aqui, realmente, gente, ele é bastante complexo, né? Complexo, quero dizer assim, ele me fornece um ajuste em diversas regiões de frequência, né?
Os teclados, normalmente, quando apresentam equalizadores, vai ser só questão de médio, grave e agudo, que seria o quê? O grave estaria mais ou menos nessa região, o médio mais aqui nessa região e o agudo mais aqui no final. Então, a frequência exata depende, né, varia de instrumento para instrumento, mas assim, é basicamente isso, tá? Então, por exemplo, aqui no meu teclado eu tenho 9 regiões aqui que eu posso, né, 9 pontos da banda de equalização que eu posso estar movimentando da forma que eu achar necessário. Ok, isso aqui então provavelmente vocês já viram. Vamos passar agora aqui para a caixa de som. Saindo aqui então para a caixa de som, pessoal, ó, a minha aqui é uma Pive KB4, ops. Aqui vocês vão observar, ela vai ter somente o ajuste, o low, que é o grave, né, e o high, que seria o agudo. Somente esses dois. Aqui vocês percebem que eu deixo no flat, já que meu teclado apresenta essa possibilidade de eu fazer a equalização no teclado. Então eu prefiro trabalhar com a caixa de som, o amplificador no flat. Nem sempre ele fica no flat, tá? Depende às vezes do ambiente e tudo mais, para vocês regularem a caixa. Ok. Bom, basicamente é isso. Vou passar só mais umas orientações gerais. Bom, pessoal, então como que vocês vão fazer a regulagem, né, do equalizador? O que eu costumo fazer no caso do som do teclado? Eu faço a equalização toda baseada no som de piano, que é um som que eu acho que é mais característico, tem menos efeitos, é mais tranquilo de você manipular. Ok, o que eu costumo fazer? Eu pego um fone de ouvido de uma qualidade razoável, né? Por exemplo, esse aqui, o que eu gosto de utilizar é da Philips, da linha da série SHP. Esse aqui o meu é já antigo, é SHP 1900. Então, eu escuto o som que o meu teclado reproduz no fone de ouvido, que vai ser talvez a melhor reprodução de som, né, de timbre que você vai ter. E a partir então desse som que eu escuto no fone de ouvido, eu tento chegar num som parecido, um timbre mais próximo possível, na caixa de som. Ou ainda, se você estiver falando num ambiente maior, né, vamos dizer assim, tem uma mesa de som, tem os retornos, tem o som lá para a audiência, né, os PAs. Então, eu costumo sempre tentar balancear, equalizar o som, aquilo que eu estou ouvindo originalmente do teclado, para sair nas caixas. E eu utilizo os ajustes, né, mais grave ou menos grave, mais agudo, médio. Cada um tem as suas peculiaridades, tá? Cada ambiente que você for tocar, ou se tem teto de madeira, ou se o forro não é de madeira, se vai estar cheio de gente, se os bancos do local são estofados, ou se é um ambiente aberto, tudo isso vai mudar a equalização. Então não pense, vou deixar meu teclado, a regulagem do som é essa. Sempre eu vou usar essas, seja na igreja, seja num acampamento que é aberto, seja num show que um palco fica mais alto, enfim. A equalização ela é necessário que ela seja alterada conforme, né, o ambiente, porque cada ambiente ressalta um pouco mais o grave ou um pouco mais o médio. Às vezes, quando é muito concreto, né, ele reflete bastante reverberação. Normalmente os agudos acabam sobressaindo um pouco. Então, tudo isso precisa ser avaliado na situação. O que eu recomendo para vocês então? Escute lá no fone de ouvido e tente reproduzir no seu retorno, na sua caixa de som ou nos amplificadores do público. Tente reproduzir aquilo que você escuta no fone de ouvido, que é, na minha opinião, né, a forma mais fácil de você tentar deixar o som mais equilibrado, né, mais equalizado quanto possível. Eu costumo utilizar o som de piano para isso, que é um timbre que é um pouco mais limpo, que é um pouco mais característico, é fácil de perceber essas diferenças de grave, médio e agudo, tá certo? Bom, basicamente é isso, tá, gente? É um tema que realmente é importante. Alguns colegas já pediram isso aí no teclado mais fácil e eu estou trazendo aqui para vocês, tá certo? Aí, em termos de edição de vídeo, essa aqui não foi a melhor edição de todas, mas foi necessário por conta de toda a movimentação. Bom, se esse vídeo te ajudou, né, te instruiu um pouco mais, dá um curtir aí, compartilha aí com algum amigo, aquela pessoa que às vezes você está no teclado e o cara está lá na mesa de som e você fica naquela briga, né, de regulagem, o cara dá muito ganho ou a equalização não está boa, está sempre agudo, está sempre grave.
mostre esse vídeo, assim, conversem, né? Porque quando você está trabalhando em 2 pessoas ou mais para ajustar o som, precisa sim ter um feedback, uma comunicação constante para que haja um acordo aí dos gostos, né? Vamos dizer assim, para que o som fique equilibrado, né? Fique realmente equalizado. Você tenha uma distribuição de grave, médios e agudos por igual no ambiente. Essa que é a intenção da equalização, tá certo? Então compartilhe aí com o seu colega aí que trabalha na técnica, na mesa de som. E é isso aí, pessoal. Continue acompanhando o Teclado Mais Fácil. Os links estão na descrição desse vídeo. Muito obrigado, pessoal. Abraço.